Olha só, extorsão mediante sequestro, estelionato e escusas absolutórias. Professor, o que é esse negócio aí de escusas absolutórias? Nunca vi isso aí na minha vida. Pessoal, isso e um pouquinho mais veremos na aula de hoje. Bora lá! Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à última aula do nosso módulo de Direito Penal. E essa aula aqui, como você está vendo aqui, ó, do meu lado, aqui no slide, é a aula de número 2 de crimes contra o patrimônio. Ou melhor dizendo, é a segunda parte da aula de crimes contra o patrimônio. Isso implica dizer que, se você está aqui e caiu de paraquedas nessa segunda aula sem assistir a primeira, pausa esse vídeo agora e vai correndo, vaza embora correndo para a primeira aula, para você assistir primeiro a aula número 1, para que depois você assista a aula de número 2. A aula de número 1, nós tratamos sobre os crimes contra o patrimônio mais importantes, né? Furto e roubo. Agora veremos outros crimes. E quais crimes são esses? Crimes de extorsão mediante sequestro, estelionato, escusas absolutórias. Lembrando que os crimes contra o patrimônio estão previstos do artigo 155 até o artigo 183 do Código Penal, que quer dizer que você tem que ler necessariamente e estudar necessariamente todos esses dispositivos, bem como também os demais dispositivos do Código Penal, crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra a administração pública, todos eles. Aqui nós estamos tratando dos principais crimes cobrados, os pontos mais importantes para o seu exame de ordem, os que caem com mais frequência. E antes de começar a aulinha de hoje, bora para os recadinhos. Faz tempo que eu não falo dos recadinhos, tá? Mas é bem rapidinho aqui. Aqui embaixo tem um link para você baixar o material desta aula, que é muito bacana. Então, se você gosta de aprender lendo, baixe aqui embaixo, porque tá muito bacana o material, e responda e resolva as questões de exame de ordem que estão lá no material, tá? Em breve nós realizaremos sorteios de bolsas dos nossos cursos de segunda fase do Método Prodígio. Então, se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal, o link do sorteio está aqui embaixo. Você vai clicar nesse link e esse link vai te direcionar até uma página, até uma publicação, né? E essa publicação é a publicação oficial do sorteio e lá terá as instruções para que você participe do sorteio. Aqui embaixo também tem o nosso grupo de Telegram, tá? O Telegram é um WhatsApp diferentão, então você baixa o aplicativo se você não tem. E o que você vai encontrar nesse grupo de Telegram? Notificações de conteúdos gratuitos, aulas e bolsas, ou seja, só coisa bacana, tá? Então entra lá que tá muito bom. Siga as nossas redes sociais para se manter informado ou informada de tudo, e ao final aqui da aula deixe o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula ou o que você achou do nosso curso. E não se esqueça de compartilhar uma foto ou um print aqui da aula que nós iremos recompartilhar se você marcar a gente lá nas redes sociais, beleza? Chega de recado, professor. Bora então para a aula. Começando pelo crime de extorsão. O crime de extorsão está previsto lá no artigo 158 do Código Penal. Vamos à leitura do texto. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, olha só, violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem, né, assim como ocorre no crime de furto e no crime de roubo, para si ou para outrem, vantagem econômica, né? Então não é somente coisa alheia, mas também vantagem econômica, qualquer outro tipo de vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Então, qual que é a diferença básica entre esse crime aqui de extorsão para o crime de roubo? Já que os dois possuem em seu tipo penal e incriminador as elementares mediante violência ou grave ameaça. O que vai separar esses dois tipos penais aqui, pessoal, é basicamente o fato de que lá no roubo, um agente criminoso, o sujeito ativo, ele subtrai, né? Então tem lá, mediante violência ou grave ameaça, mas o sujeito está subtraindo, ele mesmo vai lá e retira o objeto da posse, né, do sujeito passivo. Aqui não, aqui ele constrange alguém a fazer isso por ele, né, a fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. Então imagine, por exemplo, uma situação na qual o sujeito A chega até o sujeito B diretamente, pessoalmente ou por ligação e diz o seguinte: olha só,
fulaninho de tal. Até as 13 horas do dia de hoje, se não tiver 10 mil reais depositados, tá pouco isso, né? Se não tiver 100 mil reais depositados na minha conta, eu vou matar o seu filho, eu vou matar a sua filha, eu vou matar a sua esposa ou eu vou matar você, né? Então olha só, mediante ameaça, ele está constrangendo uma terceira pessoa, outra pessoa, né, a fazer alguma coisa. Nesse caso, fazer o quê? Passar a vantagem econômica, né? Então tem que ter essa vantagem econômica, afinal de contas estamos inseridos dentro dos crimes contra o patrimônio. Então esse exemplo, né, de extorsão clássico é o exemplo que eu recomendo que você lembre para você diferenciar essa figura típica do crime de roubo, ok? Seguinte, ponto importante sobre o crime de extorsão, qual que é? Consumação. Surge a seguinte questão: é necessário que o sujeito ativo obtenha essa vantagem econômica para que o crime seja consumado? Ou seja, esse crime aqui, pessoal, ele é um crime formal ou é um crime material? Lembre-se de que crimes formais, imateriais e de mera conduta é uma classificação de crimes em relação, no que diz respeito à relação que existe entre a conduta e o resultado. Crimes materiais, e já eu volto aqui, tá? Esse aqui é um parênteses. Crimes materiais são aqueles crimes que, da interpretação do seu tipo penal incriminador, você analisa a existência de uma conduta e de um resultado, de modo que o resultado é necessário para a consumação daquele delito, tal como acontece com o homicídio. Agora existem os crimes formais. Os crimes formais são aqueles crimes que da sua interpretação, do tipo penal incriminador, você observa a existência de uma conduta e de um resultado, mas a observância desse resultado é desnecessária para que esse crime seja consumado. Isso implica dizer que, nesses crimes formais, a mera realização do ato da conduta já faz com que esse crime seja consumado, assim como ocorre com os crimes de mera conduta, né? A mera realização da conduta, a mera realização do ato já faz com que esse crime seja consumado, independentemente da superveniência do resultado naturalístico. E nesse caso, pessoal, o crime de extorsão, ele é um crime formal, ou seja, ele se consuma independentemente da superveniência de um resultado naturalístico. Nesse caso, o resultado naturalístico é a obtenção da vantagem econômica. Então, independentemente do sujeito ativo conseguir, né, o dinheiro que ele estava buscando, conseguir a vantagem econômica que ele estava buscando, o crime será consumado só pelo fato dele constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constrangeu, consumou o delito. Isso implica dizer que o delito é formal, tá? E isso, inclusive, foi um entendimento sumulado lá na súmula 96 do STJ. Olha só, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção de vantagem indevida, né? Ou seja, crime formal. Então pega lá aquele exemplo do sujeito A que constrangeu o sujeito B a entregar, certa quantia em dinheiro para ele até as 13 horas da tarde, né? Sob pena dele matar os seus familiares. Imagine que nessa situação o sujeito A tenha constrangido o sujeito B, mas antes do sujeito B ir até o sujeito A e entregar o dinheiro, ele foi até a polícia, comunicou à autoridade policial acerca dessa conduta criminosa e a polícia foi lá e prendeu o sujeito, né? O sujeito A, o sujeito criminoso. Perceba que o sujeito B não entregou a vantagem econômica que ele havia exigido, que ele havia constrangido, mas só o fato dele constranger o acusado, a vítima, só o fato dele... Tô meio bugado hoje aqui. Só o fato dele constranger a vítima já faz com que o crime seja consumado. Isso é importante para o seu exame de ordem. Pensou em extorsão, pensou em crime formal, beleza? Ao lado da extorsão temos a sua irmãzinha, que é a extorsão mediante sequestro. E o que vai variar, o que vai diferenciar aqui em relação ao anterior, é a presença da privação de liberdade, é a presença da elementar sequestro. Olha só, artigo 159, é a previsão normativa da extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Então é basicamente uma situação na qual o sujeito ele sequestra, ele priva da liberdade
né, determinada pessoa e liga para uma terceira pessoa. Então perceba que existe uma terceira pessoa aqui na extorsão mediante sequestro, para uma terceira pessoa pedindo um resgate, pedindo, exigindo determinada quantia, determinada vantagem, né, para que ele libere, para que ele solte a pessoa sequestrada. Então é basicamente o tipo de extorsão, mas com a inclusão aqui do elemento sequestro, beleza? Reclusão de 8 a 15 anos. O que você precisa necessariamente recordar e memorizar e levar sobre esse crime de extorsão mediante sequestro é que ele é um crime permanente. Quando nós dizemos que um determinado delito, que um determinado crime é permanente, nós queremos dizer que esse crime ele não se consuma em um determinado momento na linha temporal. Ele não se consuma com um único ato, por exemplo, tal como acontece com o homicídio, onde você mata o sujeito e a morte consuma o ato, né? A morte se dá em frações de segundo, né? O ato de morrer é instantâneo, dependendo da situação, e ali, naquele momento, você observa a consumação naquele exato minuto, naquela exata hora. Então você consegue quantificar e consegue indicar precisamente o tempo onde ocorreu a consumação. Aqui nos crimes permanentes é diferente, né? Nos crimes permanentes eles se consumam enquanto eles estão sendo realizados, ou seja, melhor dizendo, a consumação se prolonga no tempo. Isso quer dizer que se o sujeito sequestra a vítima no dia 1 e mantém essa pessoa sequestrada até o dia 10, por exemplo, o crime está consumando durante esses 10 dias, de modo que isso tem duas consequências básicas e fundamentais. Ou seja, o fato de ser um crime permanente implica as seguintes condições. Primeira, travou aqui, hein? Agora deu, né? Primeira condição, enquanto estiver acontecendo essa infração penal, estará caracterizada, por exemplo, uma situação de flagrância, ou seja, se a autoridade policial encontrar o cativeiro, encontrar a pessoa ali, pode prender em flagrante, porque estará configurado o flagrante propriamente dito, porque o crime está acontecendo. Outra consequência, no prazo prescricional, só inicia a contagem, né, o termo inicial nesses crimes permanentes, com o início, olha lá, tô bugado, com a finalização dessa consumação, né? Então, quando o crime ele finaliza, ele se encerra, aí sim começa a correr o prazo prescricional. Isso implica dizer que esse prazo prescricional não vai computar, por exemplo, naquele exemplo que eu acabei de dar para vocês, do dia 1, e sim do dia 10. Então, quando cessar os efeitos do crime, quando cessar a permanência desse crime, inicia-se a contagem do prazo prescricional, tal como diz o artigo 111, inciso 3 do Código Penal. Belezinha? Na sequência, crime de estelionato, o famoso 171, né? Aqui basicamente nós vimos algo sobre estelionato lá na nossa aula anterior, e o estelionato basicamente ele ocorre com o emprego de meio enganoso para você obter vantagem indevida, é o famoso 171. A previsão dessa figura típica, como eu acabei de dizer, está no artigo 171 do Código Penal com a seguinte redação legal: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis, né? Falta dar uma atualizada aí no Código Penal. Mas isso não é importante para você nessa prova. Seguinte, quando você pensa em estelionato, automaticamente você pensa em emprego de meio enganoso, tá? O famoso 171. E o primeiro exemplo que vem na cabeça das pessoas é o exemplo do golpe do bilhete premiado. Se você colocar aí no Google golpe do bilhete premiado, vai aparecer diversos casos, principalmente de idosos caindo nesse golpe, né? Basicamente o sujeito que fica ali na beira da lotérica e chama a atenção de um idoso, né? Puxa a conversa com o idoso e diz algo no seguinte sentido, né? Olha só, eu estou aqui com um bilhete, eu fui premiado, eu ganhei na Mega Sena e o meu prêmio é de R$100 mil, né? Então eu tenho direito a um prêmio de R$100 mil. Acontece que para sacar esses R$100 mil demanda certa burocracia, eu tenho que fazer o pedido na Caixa Econômica, demora tantos dias, só que eu preciso de um dinheiro emergente, né? Eu preciso de um dinheiro de forma emergencial porque eu estou devendo para um traficante, porque eu estou devendo para como é que chama aquele cara que empresta dinheiro? Gente do céu, tô maluco agora. Não, eu vou lembrar. Não pode ser.
Agiota, tá louco? Pelo amor de Deus, como é que eu vou esquecer de agiota? Tô devendo dinheiro para um agiota e esse cara disse que se eu não pagar ele até amanhã, ele vai me matar. E essa quantia é 5 mil reais. Então olha só, você me dá 5, falando pro idoso, você me dá 5 mil reais, tá? Para eu pagar o agiota e eu dou o bilhete para você. 100 mil reais, aí você vai lá e saca, tá? E o dinheiro é seu. É que eu preciso desse dinheiro hoje, desses 5 mil reais hoje, porque senão eu vou morrer. Evidentemente, é óbvio que isso é um golpe, mas existem pessoas, né, de mais idade que acabam caindo nesse golpe justamente por falta de discernimento, falta de certa cultura, né? Falta de, enfim, conhecimento. E acaba caindo, não tem jeito. Pessoas mais simples acabam caindo em golpes como esse. Esse sujeito do bilhete premiado, ele incorreu aqui no artigo 171. Olha só, obter para si ou para outra em vantagem indevida, no caso ali seriam 5 mil reais, né, em prejuízo alheio, prejudicando o sujeito, né, a vítima, induzindo ou mantendo alguém a erro, induziu o senhor a erro, induziu aquele velhinho a erro porque ele acreditou realmente que aquele bilhete era premiado e na verdade não tinha nada de premiado naquele bilhete, né, era uma falsificação, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então esse é o exemplo mais famoso, é o exemplo clássico para vocês a respeito de estelionato. E o mais importante aqui, que nós já trabalhamos na aula anterior, trata sobre a diferença entre o estelionato e o furto mediante fraude. Por que existe essa confusão? Porque tanto no estelionato quanto no furto mediante fraude, existe o quê? Existe a fraude, existe o emprego do meio fraudulento, existe o emprego do meio enganoso, só que isso acaba confundindo as pessoas. Mas a diferença aqui é bem clara, se você assistiu à última aula, você já sabe qual que é, né? Lá no furto mediante fraude, a fraude é empregada para diminuir a vigilância do bem e o sujeito ativo, o criminoso, ele mesmo subtrair aquele bem para si. Por quê? Porque lá no artigo 155, o núcleo do tipo é subtrair, né? Mas aqui, no estelionato, o sujeito ele emprega a fraude não para diminuir a vigilância do bem, mas sim para fazer com que a própria vítima entregue o bem para ele mesmo, tá? Então ele não vai subtrair o bem. Lembre-se desse exemplo do sujeito do bilhete premiado. Ele não está subtraindo o dinheiro do senhor. Ele está, na verdade, induzindo o senhor a erro, fazendo com que o senhor entregue o dinheiro para ele. Então a diferença é essa. Aqui no estelionato, nós não empregamos a fraude para diminuir a vigilância e subtrair o bem. E sim, empregamos a fraude para que o próprio sujeito entregue o bem para o sujeito ativo, ok? Então essa basicamente é o ponto mais importante e a diferença entre estelionato e furto mediante fraude. Além disso, o que é muito relevante para a sua prova, para o seu exame de ordem, são algumas súmulas que tratam acerca da competência para julgamento de crimes de estelionato, a depender da modalidade criminosa, tá? Então existem alguns crimes, né, algumas situações nas quais restará configurado o estelionato, mas existe uma divergência, existia, melhor dizendo, uma divergência sobre qual seria o juízo competente para o julgamento. Aí o STJ, o STF, enfim, os tribunais acabaram que por editar algumas súmulas consolidando alguns entendimentos sobre a competência para julgamento dessas situações. São súmulas que eu trarei aqui para vocês agora, lendo com vocês a redação dessas súmulas para que você vá grifando no seu código e vá as estudando, tá? Quais são essas súmulas? São basicamente essas daqui, começando pela 73, tá? Todas elas do STJ. Primeira delas: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Por que existe essa súmula? Por quê? Existe o crime de moeda falsa, que é de competência da Justiça Federal, mas existem algumas situações nas quais o erro é tão grosseiro, a falsificação é tão vagabunda, que nós não consideramos esse delito como moeda falsa, mas sim como estelionato. São justamente essas situações. E o estelionato, ele é de competência da Justiça Estadual, né? Quando ele, evidentemente, não se caracterizar uma situação de bens, interesses ou serviços da União. Então, é basicamente isso que diz a súmula 73 do STJ. Quando o erro for grosseiro, né, quando a falsificação for grosseira, teremos um crime de estelionato e não teremos um crime de moeda falsa. A consequência é que esse estelionato é julgado pela Justiça Estadual. Ok?
Súmula 48 do STJ. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Então, em crime de falsificação de cheque, que se configura como estelionato, o lugar da sua consumação, no caso, vai ser o lugar da obtenção da vantagem indevida e vai ser o juízo competente. Isso acontece porque o Código de Processo Penal, conforme você verá nas aulas de processo penal, ou se você já viu, né, já verificou na aulinha de competência, o CPP, ele adotou a teoria do resultado para determinar a competência interna, né? Em regra, a teoria do resultado que diz que o local do crime competente para o julgamento do feito é onde se consumou a infração penal. E aqui, o local de consumação desse delito é o local de obtenção da vantagem indevida, ok? Súmula 244 do STJ. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos, o famoso cheque sem fundo. A mesma lógica anterior, né? Teoria do resultado no Código de Processo Penal, julga-se onde se consumou a infração penal. No caso, a consumação se dá no local da recusa do cheque sem fundo, né? O sujeito emitiu lá um cheque sem fundo, aí o outro foi sacar esse cheque sem fundo no local, na cidade onde ele foi sacar e viu que não tinha fundos, né? Onde ocorreu a recusa, será o juízo competente. E por fim, súmula 107 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Até porque se ocorrer lesão à autarquia federal, a bens, interesses ou serviços da União, estaremos diante de competência da Justiça Federal. Beleza? Dê uma lidinha nessas súmulas, grife bastante essas súmulas, estude bastante. Grifar bastante não precisa, né? Porque senão você vai rasgar a folha aí do seu vademecum. Quis dizer, estude bastante essas súmulas. E para nós encerrarmos a nossa aula de crimes contra a vida, contra o patrimônio, tá maluco? Crimes contra o patrimônio, vamos estudar as escusas absolutórias. O que são escusas absolutórias? Olha só, a doutrina e a jurisprudência classificam as escusas absolutórias como causas de isenção de pena, ou seja, são situações nas quais existe um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, um crime, mas por razões de política criminal, o legislador entendeu melhor não punir essas condutas, não aplicar uma pena a essas condutas, como por exemplo é a situação na qual o filho furta a própria mãe ou a mãe furta o próprio filho, né? Em regra, então situações como essa caracterizam-se como escusas absolutórias. Lembrando que essas escusas absolutórias, elas se aplicam tão somente aos crimes contra o patrimônio, porque estão dentro do capítulo que tratam acerca dos crimes contra o patrimônio, né? E essas escusas absolutórias também são chamadas de imunidades absolutas e estão previstas no artigo 181 do Código Penal, com a seguinte redação: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, né, ou seja, crimes contra o patrimônio, em prejuízo, inciso 1, do cônjuge, na constância, melhor dizendo, da sociedade conjugal, ou inciso 2, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, tá? Então, o pai que furta o filho, a mãe que furta o filho que furta a mãe, o filho que furta o pai, embora cometam um fato típico, ilícito e culpável, possuem direito a essas escusas absolutórias, ok? Não vou criticar, não vou elogiar, não cabe a nós fazermos críticas nesse momento, mas tão somente aprendermos para colocar na sua provinha e você passar nesse bendito exame de ordem, né? Acontece que as escusas absolutórias, né, não são apenas elas as existentes dentro deste capítulo. Existem ainda algumas escusas também chamadas relativas, que na verdade não são escusas, são imunidades, tá? Então temos imunidades absolutas e relativas. As absolutas são chamadas de escusas absolutórias, mas temos ainda as imunidades relativas. São situações nas quais que também são aplicáveis somente aos crimes contra o patrimônio, mas que não vão isentar de pena o sujeito ativo, somente vão alterar o modelo de ação penal naquele caso, né? Que são os casos previstos no artigo 182. Olha só,
somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo de. Então, olha só, em regra, esses crimes contra o patrimônio serão sempre de ação penal pública, né, incondicionada. Mas se essas situações aqui restarem caracterizadas, o crime será de ação penal pública condicionada. E quais situações são essas? Veja só, em prejuízo de cônjuge desquitado ou judicialmente separado, irmão legítimo ou ilegítimo e, por fim, de tio, sobrinho ou com quem, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então não será isenção, e sim uma modificação na ação penal, beleza? E para finalizar, existem algumas situações nas quais as escusas absolutórias e as imunidades relativas, elas serão limitadas, situações nas quais não poderão ser aplicadas, tá? Porque elas não se aplicam a todos e quaisquer crimes contra o patrimônio. E essas limitações sobre as escusas absolutórias e as imunidades relativas está prevista logo na sequência, no artigo 183. Olha só, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, 181 e 182, 2 pontos. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, então olha só, você já exclui roubo e já exclui extorsão dessas imunidades absolutas ou relativas, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então é extorsão, é roubo, ou tem violência, ou tem grave ameaça, você já não pode aplicar essas escusas, né? Inciso 2, ao estranho que participa do crime, né? Então, se tem, por exemplo, um concurso de agentes onde um é filho e o outro é um estranho, a escusa absolutória aplica-se tão somente ao filho, né? A esse estranho que participou do crime, da prática criminosa, não vai se estender esse benefício. E por fim, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, né? E aqui muita gente acaba escorregando na banana. Por quê? Porque o teu exercício, porque o teu casinho, né, a tua questão vai dizer basicamente que o filho cometeu um furto, por exemplo, contra a mãe. E nas entrelinhas, em algum momento do exercício, em algum momento da questão, ele vai citar a idade dessa mãe, né, desse parente, e vai dizer que é maior de 60 anos. Só que você, na sua prova, não vai se ligar nisso, porque está nas entrelinhas. Você vai acabar focando no fato de que é somente a mãe e já vai lembrar na hora de escusa absolutória. E você vai esquecer que uma das limitações à escusa absolutória são essas situações nas quais o ascendente, né, no caso, é uma pessoa maior de 60 anos. Nesse caso, não se aplica a escusa absolutória, ok? Bem, pessoal, aulinha facinho, 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 tetinha, mamão com açúcar, né? Espero realmente que você tenha entendido. Essa aqui é a nossa última aula de Direito Penal. Não sei se você ainda assistiu aos demais módulos, se você assistiu Tributário, Ética ou Processo Penal. Se não assistiu, assista, tá? Se principalmente você gostou desse nosso módulo de penal, não perde tempo, assiste às demais, porque certamente vai fazer uma diferença muito grande na sua aprovação. Se você não assistiu ainda Processo Penal, saiba que eu também dou aula lá em Processo Penal. Se você já assistiu, beleza, você deve estar finalizando o curso por aqui. E se você está finalizando o curso, ou se não está finalizando também, se liga só nesse recado que eu tenho para você. Olha só, se você vai fazer a sua segunda fase do exame de ordem em Direito Penal e gostou do jeito que eu dou aula, ou entendeu o meu método de ensino, você foi simpatizante, simpatizou com o meu jeito de dar aula, e esse meu jeito de dar aula, né, muito particular meu, acabou fazendo com que você compreenda algumas matérias que você até então não compreendia, saiba que eu ministro um curso de segunda fase, né, que é o Método Prodigi, aqui pela Prodigi Preparatório. Lembre-se de que esse curso de primeira fase tem 2 objetivos. O primeiro é ajudar você na sua jornada de aprovação na primeira fase, e o segundo é divulgar o nosso trabalho, divulgar o meu trabalho enquanto professor e divulgar o meu trabalho no meu curso de segunda fase, tá? Então o nosso curso de segunda fase é algo bem específico, é um método bem específico, pensado e criado, direcionado especificamente para a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, tá? É o método Prodigi. Saiba que eu resolvi todas as questões, eu mesmo, tá? Isso não é estagiário, não. Eu resolvi todas as questões de segunda fase, resolvi todas as peças de segunda fase, compilei todas as teses, compilei todos os temas já cobrados
planilhei e em cima disso montei um curso redondinho de segunda fase, com o melhor custo-benefício do mercado. Temos a versão com e a versão sem a mentoria, que também é muito importante para você. Então é um curso essencial, onde você vai aprender a minutar do zero todas as peças prático-profissionais, independentemente do fato de você ter ou não experiência prévia na área criminal. Então é um curso que foi montado especialmente para você que está começando do zero, que nunca fez estágio na área criminal, mas que também atende perfeitamente a você que já tem um estágio na área criminal, mas sabe que para a segunda fase do exame de ordem, o negócio é mais embaixo, né? Como diria a minha mãe, o buraco é mais embaixo e demanda um método mais específico. Então são aulas pensadas e ordenadas numa sequência especialmente estrategicamente elaborada, onde são, por exemplo, 43 aulas. Essa versão desse nosso curso hoje está com 43 aulas, que a sequência é pensada de maneira estratégica, né? Então não temos, por exemplo, um módulo de direito penal, um módulo de processo penal e um módulo de peça prática. Não é aquele curso que você vai entrar, vai ter um monte de módulo, você não vai saber por onde começa, não vai saber por onde termina. É um módulo único, né? Você sabe que começa na aula 1 e sabe que termina na aula 43. Algumas aulas são aulas mistas e outras aulas são aulas de peça. E essas aulas de peça são colocadas no exato ponto onde você precisa entendê-las. Então, se, por exemplo, você vai aprender resposta à acusação na aula 25, quer dizer que tudo aquilo que você precisa para fazer a resposta à acusação, desde a estrutura básica até as suas teses e até todas as teses preliminares, teses de mérito e subsidiárias, você viu anteriormente, tá? Então, eu não posso, por exemplo, tratar de prescrição na aula 10, sem antes mostrar para você como que essa prescrição é estruturada. Eu não posso, por exemplo, tratar de peças de liberdade na aula 24, sem mostrar para vocês o que são e como se configuram as prisões cautelares lá na aula 9, né? Então, todo o cronograma do nosso curso foi montado e foi estruturado de modo que a aula que você está assistindo agora, por exemplo, no curso, é essencial para que você entenda o próximo conteúdo, tá? Então, esse negócio de direito processual e direito material e essa diferenciação entre eles e essa separação para efeitos didáticos que você está acostumado na sua faculdade, está acostumado, por exemplo, nesse curso aqui de primeira fase, não existe no nosso curso de segunda fase. Por quê? Porque na sua segunda fase você pensa o direito material e o direito processual de maneira uníssona, né? De maneira conjugada. Você não pensa primeiro o processo, depois pensa o direito material. Você pensa tudo junto. Então, por conta disso, eu elaborei do zero um método específico para que você saiba minutar do zero todas as peças prático-profissionais e entenda com perfeição todas as teses que devem ser elaboradas e quando você deve elaborar cada uma das teses, tá? E todas as aulas de peça contam com exemplos de peças prático-profissionais, beleza? É basicamente isso. Se você me assistiu até aqui, você é um herói, você é uma heroína e agradeço você por isso, embora seja um pouco cedo para você pensar sobre o assunto. Estou apenas fazendo o meu trabalho de divulgar o nosso curso, né? Espero que você tenha gostado desse curso de primeira fase e se quiser conhecer o nosso curso de segunda fase, aqui embaixo em algum lugar tem um botão para você conhecer e já aí, né, conhecendo o curso, melhor dizendo, para que depois você saiba exatamente qual curso você vai adquirir, ok? Então eu vou ficando por aqui. E aguardo você na segunda fase ou no módulo de processo penal se você ainda não assistiu, beleza? Fui!